Tá ligado? Então fica ligado nessa dica que é muito importante, é a Bet7k, a principal plataforma para apostas esportivas e cassino online e a que mais cresce no Brasil. Você tem a oportunidade de fazer uma graninha extra com apostas esportivas, com cassino online e é muito fácil e tranquilo. Se liga nessa dica, até porque a Bet7k tem vantagens exclusivas que você pode ter cashback, suporte 24 horas, sorteios semanais de até R$7.000 e pagamento via Pix, o mais rápido do mercado. Então não perca tempo. No primeiro comentário fixado desse vídeo, você clica no link, faz o seu cadastro e pode resgatar um bônus de até R$7.000 na banca. Tá perdendo tempo por quê? Faça o cadastro na Bet7k. Bet7k. Jogou, sacou! Alô amigos, alô turma, um grande abraço, um abraço a todos vocês ligados aqui no Boletim AV, no canal Atenção Vascaínos, dessa quarta-feira, dia 26 de abril de 2023. Estamos chegando aqui em nome da Bet7k, você já viu aí o chamamento da Bet7k, para você poder ganhar uma grana, Bet7k que é parceira nas jornadas do Campeonato Brasileiro, também no Bom Dia Gigante e no Boletim AV. E agora o recado é da Mais Ágil, a Mais Ágil que também é parceira e você pode antecipar uma grana se tiver depositado o fundo de garantia. O telefone está aí na tela para que você possa entrar em contato pelo WhatsApp, diretamente com o pessoal da Mais Ágil. Você tendo o dinheiro depositado em menos de 24 horas, a grana está na sua conta para que você possa usar da maneira que quiser. Mais Ágil, tem conhecimento de causa para isso, eles sabem fazer isso, vale muito a pena. Mais Ágil, que patrocina o Boletim AV. O Vasco joga segunda-feira às 8 horas da noite contra o Bahia, em São Januário, feriado do dia 1º de maio. 15 mil ingressos já vendidos, com praticamente menos de 24 horas, um pouquinho mais talvez de 24 horas de vendas. Talvez até para o público em geral seja difícil comprar ingresso. Vai abrir na sexta-feira. O Vasco treina, está em atividade nesse momento no CT Moacir Barbosa. Provavelmente amanhã acontecerão as apresentações de Matheus Carvalho, Matheus Cocão, volante, e também de Gabriel Carabarral, meia, que veio do Santos, emprestado até o final do ano. Jogadores que foram muito bem no jogo-treino de ontem contra o Sampaio Corrêa. Mas de futebol eu vou deixar para falar logo mais no News, porque eu tinha me policiado para não falar mais do assunto Maracanã, esperando duas decisões, mas não tem jeito. Muitos desdobramentos. Porque ontem já se indicou através do governo a renovação pela 7ª vez do termo de permissão de uso. O termo é precário, a concessão provisória para Flamengo e Fluminense do uso do Maracanã por mais 180 dias. Teria que ser colocado em diário oficial, ser publicado em diário oficial. E olha, bem cedinho hoje, já estava no diário oficial, inclusive com assinatura dos presidentes. O presidente do Fluminense estava lá em Belém, mas já estava com tudo assinado. E foi publicado em diário oficial essa renovação até outubro. Flamengo e Fluminense, mais uma vez, recebem o Maracanã de mãos beijadas por parte do governo do estado e da Secretaria da Casa Civil. Mas, paralelo a isso, havia uma expectativa, porque o Vasco tem um pedido de mandado de segurança, uma liminar para embargar essa renovação, porque o Vasco quer participar, quer apresentar uma proposta para também ser gestor do Maracanã, e está sendo impedido para tal. Houve uma movimentação no final da semana em que a Justiça não se sentiu competente para poder julgar, dar alguma apreciação legal ao termo, e por sorteio uma área, uma Câmara do TJ do Rio de Janeiro acabou recebendo. E foi a 6ª Câmara, com a magistrada Lídia Maria Sodré, que analisou ontem e poderia, caso concedesse o mandato de segurança, achando o direito do Vasco bom e justo, acabar, inclusive, com essa publicação no Diário Oficial, impedir que o TPU fosse renovado. No entanto,
o assunto morreu pelas mãos da desembargadora, porque ela indeferiu a liminar, mantendo a sessão para Flamengo e Fluminense. A magistrada da 6ª Câmara se posicionou usando do argumento de que a não renovação nesse momento poderia provocar o fechamento do estádio por tempo indeterminado. Mas ela, de alguma forma, até reconheceu na sua decisão que o uso por mais tempo com instrumento precário poderá ser revisto para se corrigir uma vantagem indevida. No entanto, andou, circulou e manteve o status quo. Quer dizer, não valeu o esforço do Vasco. Se o Vasco vai correr atrás, a gente ainda vai apurar para saber que medidas que o Vasco vai tomar. Mas hoje, o Maracanã continua em 180 dias a mais sob comando de Flamengo e Fluminense. Mas a expectativa era do posicionamento do Vasco, diante daquilo que disse ontem o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt. Carlos Roberto Osório, que é o presidente em exercício do Vasco da Gama, e na ausência de Jorge Salgado, que está viajando, passa a ser até um suplente, estar ali junto à SAF. Ele se manifestou ontem, mas a expectativa era pelo CEO da SAF, o presidente executivo da SAF do Vasco, Luiz Melo. E hoje ele esteve, agora há pouco, no canal por assinatura Sport TV, na mesma bancada, no programa Seleção Sport TV, comandado pelo jornalista André Rizek, para discorrer em relação àquilo que foi falado ontem pelo presidente do Fluminense, Mário Bittencourt. Muitas coisas foram faladas, Luiz Melo teve o mesmo espaço de tempo, os mesmos 20 minutos, lamentou profundamente as declarações, não citou o nome do Fluminense apenas como interveniente, porque o Fluminense não é, na verdade, o concessionário, ele está ali como um apêndice do Flamengo. Então, de uma maneira demonstrando uma irritação com o que disse o presidente do Fluminense, ele não citou o nome do Clube das Laranjeiras. Disse que a situação imputada ao gramado é uma mentira, é uma falácia por parte do presidente do Fluminense, porque em 10 jogos, só o do Vasco é que feriu o gramado, fez até uma analogia: se você bebe 9 cervejas, você vai ficar mal porque você bebeu a 10ª. É mais ou menos por aí que disse Luiz Melo. E já adiantou, o Vasco, diante das afirmações de Mário Bittencourt de que não há problema de jogos no Maracanã, é só pedir, dá para ajustar, o Vasco já vai fazer a solicitação hoje para o jogo do dia 14 contra o Santos ser no Maracanã. O Vasco da Gama vai enfrentar o Bahia, depois pega o Fluminense, depois vai a Curitiba e depois joga com o Santos. Portanto, o jogo do Santos, o Vasco vai fazer já hoje a solicitação. E coloca abertamente, já que o presidente do Fluminense colocou também ontem que não há necessidade de ir à justiça, que possa se ajustar com a data. Então, no dia 14, o Vasco quer jogar. E ainda disse: queremos jogar mais 16 partidas, porque a torcida do Vasco, ele confia plenamente, vai lotar sempre. Longe do que foi falado, inclusive pela peça da defesa de Flamengo e Fluminense, que o Vasco não consegue colocar 22 mil torcedores. Pois bem, então o Vasco faz essa solicitação. Além disso, também respondeu sobre algo que preocupa: o convívio complicado entre os clubes e as rusgas que se criam com os torcedores, porque, por exemplo, no dia 6, Vasco e Fluminense, Fluminense e Vasco, o mando do Fluminense, jogam no Maracanã. Um clima pesado, um clima difícil, e essa preocupação foi colocada, porque, disse ele, a época das bravatas de dirigentes dos anos 80 e 90 acabou, não dá pra gente trazer isso, mas lembrou que há 100 anos atrás o Vasco brigava com os mesmos inimigos e agora está novamente brigando pela mesma situação. Deu uma boa reclamada em relação à posição do governo, disse que é uma vergonha o governo renovar o TPU com os argumentos de que ficou muito em cima, sendo que o Vasco desde outubro manifesta a sua intenção de participar da licitação, seja lá como for, ou dessa concessão provisória. Disse que tem interesse sim em participar na gestão junto com o Flamengo e Fluminense, mas está preparado para tudo.
inclusive com os parceiros como a W Torre e como a Legends. Se tiver que participar da licitação, participará. Mas se for chamado para a mesa para participar também de uma conversa, fará o mesmo. Só que ele disse, ressaltando, o presidente do Fluminense e o presidente do Flamengo não respondem aos chamados do Vasco, quando o Vasco quer sentar, quando o Vasco quer conversar. Também citou a questão do passado, que o presidente do Fluminense disse que, por exemplo, o ex-presidente Alexandre Campelo, quando solicitado em 2019 de participar da primeira concessão provisória, disse que o Vasco não tinha interesse. Ele disse trazer coisas do passado, por exemplo, há 10, 15 anos atrás, times jogavam Série B e Série C. Claro, numa alfinetada ao Fluminense Futebol Clube, que jogou, sim, a Série C do futebol brasileiro. Então o clima não tá legal, o clima não tá bom. O que o Vasco vai fazer é brigar na justiça até o final. Deixou bastante claro isso o CEO da SAF, Luiz Melo. Vai às últimas instâncias porque quer também, exatamente por um detalhe, o Maracanã, e essa frase foi usada por ele. São Januário é do Vasco. Maracanã é de todos. Maracanã é um bem público. O Vasco tem direito a jogar no Maracanã, como todos os outros clubes. São Januário é do Vasco. O Vasco cede se quiser. Então, a briga tá muito forte, a briga tá muito grande e a notícia principal. Dia 14, atenção torcida do Vasco. O Vasco solicita jogo contra o Santos para o Maracanã e vai fazer de tudo, porque nas últimas vezes que brigou na justiça para jogar no Maracanã, conseguiu. E o direito é bom. O Vasco tem certeza de que não tem o porquê de ser barrado no Maracanã, sendo que o Maracanã é um bem público e Flamengo e Fluminense estão protegidos por um termo precário, que pode ser quebrado a qualquer hora, a qualquer instante. É bom lembrar também que no despacho da Casa Civil, que deu direito a Flamengo e Fluminense de renovarem o termo de permissão de uso, de que a licitação começará a ser tratada daqui a 40 dias, para que ocorra uma nova licitação, ou pelo menos um edital de licitação. Vamos esperar, porque é o que se mais fala aqui no Rio de Janeiro e é o que menos se faz. Mas a situação hoje é essa. O Vasco perdeu na justiça, não conseguiu mandato de segurança, não conseguiu a liminar. Flamengo e Fluminense já estão no Diário Oficial como aqueles que comandam o futebol do Maracanã, o Flamengo como principal e o Fluminense como adjunto, e o Vasco se manifestando dizendo que agora quer jogar no Maracanã no dia 14 e provavelmente vai solicitar até muitas outras datas para jogar no ano de 2023. Coisa braba, coisa dura, coisa complicada, e a gente vai trazer todos esses detalhes e mais informações logo mais num News que promete mais uma vez estar muito recheado. Vai dar trabalho, mas é um prazer. A gente volta logo mais a partir de 10h30 da noite. Grande abraço a todos vocês em nome da Bet7K e da Mais Ágil. Estamos encerrando o Boletim AV dessa quarta-feira. Grande abraço a todos, até logo mais. Tchau, turma. Roberto Dinamite sozinho, atenção, vai enfiar,